Cíntia, eu falei do transporte público, né? Roberta Scheller, o Lucas e a Cíntia fizeram uma matéria justamente mostrando a condição do nosso transporte público no país. Dá uma olhada. Kátia, são 7 horas da manhã. Nossa equipe está no terminal Capão Redondo. Olha lá, como que fazer distanciamento nisso? No momento, estamos vivendo aqui em São Paulo sob as restrições da fase roxa. Mas o transporte público continua tendo aglomerações. O que a população O Covid não anda de ônibus, né? esse problema Metrô, nem trem. acha disso? O transporte público eu tô achando que tá a mesma coisa. Horrível, é horrível. Qualquer hora do dia, da noite, tá tudo lotado. Só isso. Eu sou a ACS, Agente Comunitário de Saúde. E hoje estamos reunidos aqui com faixas para pedir que as pessoas não aglomerem, que as pessoas usem Mas máscara. aglomera como? Que Não as vai de pessoas ônibus, se a pé? cuidem e que elas tenham sempre o álcool na mão. Ah, é. Da aglomeração, o pessoal em cima da gente, às vezes até tem alguém sem máscara, é horrível. Para evitar a aglomeração, principalmente dentro dos ônibus de manhã, o governo recomendou o escalonamento da entrada de funcionários. Que bom, de né? 5 a 7, aqueles que trabalham na indústria. De 7 Tira a às 9, responsabilidade serviços. deles, E né? 9 às 11, comércio. Essa fábrica seguiu a recomendação, mas cobra uma contrapartida. A gente abre o horário de entrada dos nossos funcionários. Em contrapartida, o governo ele também precisaria oferecer mais ônibus e mais metrôs, né, mais meios de transporte público para diluir o fluxo dos funcionários. Aqui na Estação da Luz, no centro da cidade, o cenário é esse. Bastante gente vindo dos bairros mais afastados de São Paulo. Isso é rotina na vida do trabalhador que enfrenta todos os dias o transporte público lotado. Então, aí pensa só. Olha isso, gente, situação. A gente está mostrando aqui em São Paulo, mas isso vale para o Brasil inteiro. No Rio de Janeiro a gente viu esses dias. Lotado também. Pelo amor de do Deus. Rio lotado do mesmo jeito. Então, veja, a assistente lá, a monitora de saúde, assistente de saúde, lá o raio do nome que é aquilo, é a função dela, coitada, né? Ela tem que falar o que mandaram ela falar. É a função dela. Então, tente, né? Ó o segurança empurrando as pessoas para fechar a porta. Igual lata de sardinha, vai enfiando. Aí, o que acontece? Ela fala, tem que ter distanciamento social e álcool gel. Gente, desculpa, com um salário de R$ 1.050, a pessoa compra remédio, come, paga transporte, medicamento caro, compra álcool gel. Aí eu vou te dizer, você acha que a população inteira tem dinheiro para comprar álcool gel? Sim. Ah, gente, não tem. Tem que fazer aquela misturinha de sabão, de detergente com água. Tem gente que não está conseguindo comprar sabonete. Tem gente que não está conseguindo comer. Então, aí como que fala de distanciamento social? Nessa condição que a gente está vendo do transporte público? E aí, é prefeito, é governador de todo o país, finge demência. Sim. Fala, mas nós estamos com todos os efetivos na rua. Que efetivo? Essa porcaria que você coloca na rua. Pro número de habitantes que a gente tem em São Paulo, isso é nada. É nada, é muito. Isso é uma gota no oceano. Aí falei assim, mas nós fizemos a nossa parte. Escalonamento de entrada e saída. Ah, toma vergonha na cara. Isso é você terceirizar a responsabilidade. E porque tá bom, agora é pandemia. Mas desde que eu me conheço por gente, olha, 35 anos atrás, faz um tempão, hein? Nem lembro que raio de governo que era, 35 anos atrás. Minha mãe morava lá no Parque Dom Pedro, minha mãe morava lá na Vila Beatriz. Eu descia, pegava o ônibus 875C lá para Santa Cruz. Eu ia com a minha bolsa, com a minha marmita dentro, eu ia no primeiro degrau do ônibus, com a bolsa batendo nos postes, a bolsa batendo em tudo quanto era canto, segurava a bolsa, segurava aqui, segurava ali. 35 anos. Não era para a gente ter uma condição muito melhor hoje de transporte público? Não. O Tiago, meu filho, hoje tem 34 anos. A gente pegava o metrô, que a gente ia de metrô, isso 35 anos atrás, hein? E pegava o metrô para descer na estação Dom Pedro, então fazia baldeação na Sé, ele segurava na borrachinha da porta. E parecia um skatista, um surfista, porque segurava. Só que hoje, nós estamos na pandemia. Se isso já era terrível 35 anos atrás, gente, olha isso. Lotado, Cátia. Você tem restrição. É dono de estabelecimento que fecha, é loja que fecha, é gente que demite, viu, Chiquinho? Também. Demitiu 40 pessoas, fechou 2 restaurantes. Sim. A gente conhece grandes chefes também que tiveram que fazer a mesma coisa. Gente quebrada, como a gente viu no Datena, ele cansou de mostrar. Pessoas, pais de família passando fome e desespero. Esses dias a gente estava com uma imagem que temos na produção, o cara pedindo na rua, no supermercado, pelo amor de Deus, me dá uma caixa de leite. Me dá um copo de água. Me dá qualquer coisa, ele não tem como tirar dinheiro. A gente vai no mercado hoje, você chega, as pessoas estão na porta pedindo, por favor, compra um quilo de açúcar para mim. Compra um sabonete. Isso.
E aí as pessoas têm que pegar esse ônibus. E aí as pessoas vem o governante falar, ai, olha o distanciamento social, minha parte tô fazendo caramba, pra não falar outra máscara coisa. eles dão para as pessoas, a gente ainda tem que pagar, e o próprio álcool gel, e isso não diminuiria o caos. Precisa de mais ônibus, precisa de uma situação melhor para essas pessoas. Só que precisa isso desde sempre. Não é agora. Agora eles falam, a gente demora muitos anos. Sabe por que demora muitos anos? Porque cada um, quando assume um cargo político, eles pensam só naqueles 4 anos que eles vão ficar. Eles falam, não vou começar uma obra de metrô, que demora muito, de trem, ou investir em ônibus, porque daqui 4 anos não vai estar pronto. E aí vai entrar o Rafa, se eu não for reeleito, e aí o Rafa vai levar os créditos. Essa população que se lasca, e a população é a gente se lascando desde sempre. Não dão continuidade. Não tem planejamento, né? A longo prazo, ninguém planeja nada a longo prazo, ninguém... E nem vontade. Não tem vontade. Esse que é o problema, a vontade deles, é cada um pensar na porcaria do seu umbigo. E o povo ainda fica aplaudindo todos eles. Ah, pelo amor de Deus, gente. E brigando por eles não brigam por vocês. Eles querem que a gente se exploda. Eles depois estão tudo junto, tomando café aí pra baixo, pra cima. Ah, pois ó, época de eleição, comer pastel na rua. Tira tudo aliado. Chega na esquina, vomita. Peraí que eu já volto e a gente mostra uma outra coisa que vai te deixar chocado. Peraí.